Boa noite, pessoal. Eu estou fazendo esse vídeo aqui demonstrativo deste OTDR, um OTDR da marca TOM, que a gente já trabalha há algum tempo, e é um vídeo para mostrar algumas funcionalidades do equipamento, né? Primeiramente, eu gostaria de mostrar aqui as portas, né? Ou seja, você tem aqui a função VFL, né, e a função de medição de perda, né? Temos aqui duas portas USB. Uma porta é para você comunicar com o software dele e a outra porta é para você fazer o backup, né? Ou seja, o relatório das medições. E uma outra micro USB para você fazer aí a conexão de um outro dispositivo. Detalhe, no kit vai um HD, né, para você fazer já o relatório e já salvar direto no HD. Né? Às vezes o pessoal salva em pendrive, talvez o pendrive está corrompido. No kit que a gente está trabalhando aqui com o equipamento já vai um HD, tá? Um HD à prova de choque, tá? É um HD para você salvar os relatórios, para você não perder aí os dados aí, ou seja, os relatórios das medições, ok? Então aqui em cima é a parte de conexão dele, como já explicado. É muito simples de mexer, é um equipamento bem versátil e simples de trabalhar. Aqui no display a gente tem a função VFL, tá? Que é a função que você vai gerar a luz. Se você estiver gerando a luz, né, a função, faz a função da popular caneta, né, aquela caneta VFL. E aí você tem essa função que você pode gerar para você fazer a medição de um enlace, né? Então a função VFL aí ela já já acoplada nele para você fazer a medição, tá? Então você tem a função constante, igual vocês viram ali que a luz fica constante, né? Você tem esta função grid, tá? Que ele fica piscando a luz, tá? Para você ter perda aí em splitters, enfim. Em alguns DIOs também é interessante fazer o teste com o VFL intermitente, tá? Então essas duas funções aí da função do VFL, ok? A outra função que é bem interessante, que eu quero explicar para vocês, né? Na questão do VFL aqui está a função que é o Auto Pair Off. Ou seja, em 5, 10, 30, 1 hora, 2 horas ele desliga automático, né? Isso aqui é para poupar bateria, ok? E vamos voltar aqui para a página inicial. Bom, na página inicial nós temos aqui o OTDR, um VFL e alguns setups aqui que a gente vai configurar aqui. Já vimos o VFL, vamos aqui nesse System Setup. Esse System Setup é aquilo que a gente viu antes, né, que é o touchscreen do teclado, data, tempo, né, ou seja, data, hora, brilho do display, né, e o auto power off, o tempo que ele vai ficar ligado. A linguagem, né, só espanhol ou inglês, só tem essas duas configurações. E nós temos aqui a calibração do touchscreen, se você quiser melhorar aí a sensibilidade. E esse Restore, que ele volta para os parâmetros de fábrica, tá? E esta autocalibração, que é uma autocalibração do equipamento, mas, né, que ele checa o sinal de saída, ok? Das medições. Voltando aqui à tela inicial, a gente viu o System Setup, o VFL a gente viu, tá? E a gente tem aqui também uma configuração para salvar os arquivos, né? Então eu tenho aqui um autosave, né? Se eu vou colocar ele se yes ou no, né? Que é a configuração para ele salvar automático todos os relatórios, né? Se ele vai colocar no database ou não, que eu criar nas pastas que a gente vai ver agora mesmo, né? E eu tenho aqui
os formatos dos pulsos que ele vai salvar, se é a parte A, parte B ou parte C. A gente vai ver agora há pouco qual o tipo de formato, né, que a gente vai poder gravar aí na memória. Né? E esse aqui é como eu posso colocar o nome do arquivo, né? Digitar o nome aqui do cliente, enfim, para ele salvando na pasta, naquela porta USB que a gente acabou de ver, né? Então, esse aqui é o file prefix, né, que é onde eu vou salvar. E este aqui é onde vai ter a minha árvore aqui, né, de todos os clientes que tá, né, da onde a gente vai gravar aí os relatórios, tá? Então, eu posso copiar, né, eu posso criar outra pasta, eu posso deletar, eu posso renomear e criar um novo diretório, como a gente viu, ok? Então, essa aqui é a parte de pastas e relatórios, ok? Seguindo aqui a nossa apresentação, temos aqui o software upgrade. Na verdade, esse software upgrade é quando há aí uma nova versão, né, de firmware para o OTDR, aí a gente faz esse upgrade aí, quando aí o fabricante lança um novo software, ok? Então vamos aqui ao que interessa, né? Então eu tenho alguns parâmetros aqui que eu queria só explicar para vocês, que às vezes surgem algumas dúvidas, né? Eu tenho aqui o primeiro parâmetro que é o range, tá? Esse alto aqui, ou seja, ele pode ir até 120 km. Então, o range de medição a gente costuma deixar em alto, tá? Por que em alto? Porque em alto ele vai verificar qual o pulso de rebatimento que ele vai ter, ou seja, então deixar em alto aqui para você fazer a medição, tá? Essa amplitude de pulso também é alto, tá? É uma amplitude de pulso que ele dá para enxergar o decaimento. Tá? Agora, esse teste, o tempo teste aqui, você pode deixar em 10 segundos, 15. O normal é de 10 a 30 segundos. Tá? E você pode escolher os dois formatos de onda, que é 1310 e 1550, que é o que ele trabalha. Você deixa em dual que ele faz o teste nos dois formatos de onda, ok? E esse modo de teste aqui, né, que é o teste de ensaio, né, que é o average, e o real time. Esse real time ele não é muito utilizado porque você não faz o teste em tempo real, você faz o teste e faz o relatório, ok? Os índices de refração, né, de cada um, que já é padrão, né, de fábrica aí, tá? Né, que você pode aumentar ou diminuir, tá? Padrão de fábrica. Os limites de dB também é o padrão de fábrica, né? Você pode medir em metros, né? Metros, enfim, em milhas, enfim, né? E a refração mínima e a refração THR, tá? Que são refrações mínimas e máximas aí que ele vai medir, tá? E o final do TBR também que você pode mudar, mas esse aqui já é um padrão de fábrica, tá? Ele tem aqui a resolução alta, né? Que é para ele enxergar aí os modos, né? Ou seja, você tem uma resolução de refração que você consegue pegar qualquer distorção. E você tem os modos de cores, o modo 1 e o modo 2, tá? Esse modo 2 é quando o fundo é preto, o modo 1 é quando o fundo é branco. E esse restore aqui que é o para voltar para os parâmetros de fábrica, ok? Então, é bem simples mesmo de mexer, tá? Então esse aqui é os parâmetros de set do OTDR. E aqui o cursor, tá? O cursor, o zoom e o shift. O que é isso aqui, tá? E esse trace analysis, tá? Quando você dá um enter e pede para ele fazer a medida, que é isso aqui que a gente vai ver, tá? Que é o cursor, a gente consegue medir todos os decaimentos, né? Por onde qualquer tipo de fusão que você tiver, você vai conseguir medir aqui nos decaimentos, né? E aqui eu tenho aonde que ele vai estar medindo, ó, né? Ou seja, exatamente no pico da onda que eu vou medir, ó. Eu consigo mudar aqui o meu ponto A, né? E eu consigo mudar o meu ponto B também, tá? O meu ponto B também, ou seja, eu consigo
alterar os pontos A e B. Para quê? Para quando eu tiver a medida de perda de uma determinada fusão, eu consigo ver isso de uma forma mais clara num determinado intervalo. E aqui eu trabalho com as amplitudes, né? Aqui essa parte de aqui, ó, embaixo aqui, ó, eu consigo trabalhar a amplitude, né, no eixo X, e aqui eu diminuo, né? E aqui eu aumento a parte no eixo Y, e aqui eu faço a diminuição no eixo Y. E aqui eu consigo dar uma amplitude superior e uma amplitude superior. Eu consigo subir a linha, né? Se eu tiver muitas emendas, ou seja, se eu tiver muitos sinais de decaimento, muitos DIOs, eu consigo alterar isso aqui, né? E aqui eu consigo também, né, mexer na escala de zoom da tela, ou seja, eu consigo, né, trabalhar com os dois aqui, ok? Então, basicamente essa é a configuração na tela, tá? De quando ele vai, você vai enxergar isso na tela para ele gerar o gráfico para você do relatório, ok? Né? E aqui as perdas, né? Que o evento, quando a contagem, o pulso, ou seja, aqui ele te dá todos os parâmetros, tá? Do teste que foi feito, né? E aí eu consigo fazer esse shift e o zoom, que é aquele que a gente trabalhou agora, e esse show trace. Esse trace show aqui, ele é a análise que vai aparecer embaixo aqui, ó, que ele vai aparecer, né, o número do relatório, o tipo, né, a distância em quilômetros, o segmento, a perca, né, o tempo de perca e os loop dB por quilômetro, ou seja, o quanto que ele está perdendo em dB por cada quilômetro, tá? Então isso aqui é o chamado show trace, tá? Que é uma função bem interessante dele, né? E o sistema de multioperação, ou seja, eu consigo ter vários traces de medição, né? Dentro da mesma medição, né? Ou seja, eu consigo fazer a medição nesse formato de onda, que é o 1310 e o 1550, e consigo ter aí, ó, tá vendo? No mesmo trace, todas as informações, tanto do primeiro comprimento de onda quanto do segundo, né? Que é uma funcionalidade bem interessante quando eu vou gerar o relatório, ok? Né? E eu consigo fazer todas essas análises, né? Tanto para o primeiro trace, ó, não sei se vocês já perceberam, eu estou com os dois traces aqui, né? Do 1310 e do 1550, ou seja, eu faço o teste no início da faixa do monomodo e no final da faixa do monomodo, ou seja, eu consigo medir os dois formatos de onda, né? De uma maneira aí bem simples nos dois pontos que eu queira medir, isso em metros, tá? Você está vendo aqui do ponto A para o ponto B, para mim saber exatamente onde eu estou fazendo a medição, tanto na distância do A quanto na distância do B. Então, ou seja, é uma funcionalidade aí bem interessante, ok? E aí eu quero salvar isso, né? Eu vou dar um open save aqui, um exemplo desse teste que a gente fez, né? Nos dois traces e consigo fazer esse relatório, né? De cada ponto que a gente vai analisar aí no trajeto que você vai fazer a medição das perdas, ok? Né? E consigo fazer isso de uma maneira bem dinâmica, ó. Consigo mudar o B, consigo mudar para o A, consigo fazer toda a pontualidade dos pontos, né? Tanto de um formato de onda quanto para o outro, né? Que esse é o multitrace que eu mostrei para vocês, que é onde a gente consegue colocar várias marcações aí, né? E fazer o zoom e fazer as medições na tela para você saber exatamente onde você quer fazer essa medição, né? Ou seja, eu quero distanciar aqui porque aqui houve né? Eu faço aqui uma medição, ou seja, nessa quantidade de metros para essa aqui, nesse ponto eu tenho um splint, ou seja, eu tenho um DIO, ou seja, eu tenho uma juking box, ou seja, eu consigo focar, né, na tela aqui aonde eu quero fazer aí a medição, né, e para saber exatamente a perca em dB por quilômetro, em dB naquele ponto
exato. Ok, pessoal? Então, assim, é um equipamento bem versátil, tá? Em termos de medição, né? Enfim, e bem simples de mexer, né? Não tem muita... E você consegue fazer aí as suas medições aí, ter aí o seu relatório, né? Tanto na parte quando você gera o VFL, ou tanto que é gerado ou seja, se for fazer um trecho único ou um trecho em anel, né? O VFL nele é para você fazer um trecho anel e para você receber um trecho único, você pode fazer o inverso. Esses dois conectores aqui, não sei se vocês viram, ele é FC, tá? Mas tem os adaptadores de LC e SC, né? E tem os cordões também. Eu mando os cordões para vocês fazerem o acoplamento aqui do cordão de FC para LC e o cordão de FC para SC, ok? Então esse é o equipamento, um equipamento bem robusto, um equipamento muito bom, né? Em termos aí de custo-benefício, em termos para você fazer aí os seus relatórios aí dos testes né, para fazer aí os testes de perca, né? É bem preciso, essas medidas, né, elas têm uma precisão realmente muito boa, né? E é isso aí. Então, é um equipamento que realmente tem aí uma funcionalidade muito boa, né? E aí eu fiz um teste aqui agora para vocês verem, né? Porque eu não emiti luz, né? Para vocês verem como é que ele é feito, né? O teste aí, como ele disposto na tela, né? Para vocês, né? Ou seja, ele te dá toda a parte de teste aí, ele vai testando, né? Conforme vai atuando aí o sistema, tá? E aí ele te deu aqui uma simulação, a gente fez uma simulação aqui para vocês verem, né? A distância, enfim, a perca, ele te dá toda a parte de eventos aqui. Via software também vocês conseguem também fazer, o relatório ele é gravado como um todo, tá, pessoal? No relatório também, no software, vocês conseguem também fazer toda essa alteração, enfim. Tudo isso que eu fiz aqui na tela dele, vocês conseguem fazer via software também, através do arquivo que ele gera. Ok? Então essa é né, uma explicação básica que eu queria fornecer para vocês, só para vocês entenderem como é que funciona o equipamento. Né? É bem simples mesmo, bem prático, né? Bem dinâmico. No kit vai este é o TDR, né? Vai um HD também para você, a prova de queda, enfim, para você armazenar os relatórios, ok? E vai um power meter também, né? Às vezes você está no kit ali, precisa de fazer uma medição de uma potência, você não consegue, né? Então vai aquele kit, né, que está no nosso anúncio aqui, você pode verificar aí o que está no nosso anúncio, o que vai no kit do equipamento. Tá ok, pessoal? Então agradeço aí, o vídeo ficou um pouco longo, mas é porque nós estamos falando aí das configurações básicas do equipamento. Agradeço aí a todos aí e se tiver dúvidas no campo de perguntas, podem ficar à vontade. Obrigado e qualquer dúvida pode nos contactar. Obrigado.